Olá, hoje vamos abordar a recolha e análise de dados. Para isso, vamos abordar dados primários e dados secundários, vamos centrar a nossa atenção nas técnicas de recolha de dados e vamos depois ver algumas técnicas nos estudos de cariz qualitativo. Então, estamos a falar do tópico na parte 2, o processo de investigação, o ponto 5, recolha e análise de dados. Como sabem, trabalhamos a questão do problema de investigação, a revisão crítica da literatura, conceitualizamos o modelo de análise e, agora, no âmbito da definição da metodologia, vamos focar a nossa atenção no ponto 5, técnicas de recolha e análise de dados. Estamos muito próximos da conclusão da investigação. Então, quando nós pensamos neste processo, vamos pensar num processo que é contínuo e que significa recolher e analisar, mas podemos voltar atrás se necessário e voltar a recolher e analisar de uma forma cíclica. As técnicas de recolha de dados relacionam-se com todos os processos que nos permitem recolher os dados empíricos da investigação e vamos, portanto, recorrer a várias fontes, ou seja, a dados secundários, relembrando dados que já foram recolhidos por noutra investigação, e dados primários, e vamos poder fazer o seu cruzamento, ou seja, o processo de triangulação. Quando pensamos nas técnicas de análise, estamos a falar nos processos de organizar os dados por categorias e obter informação que possa ser útil, permitindo que confirmemos se é necessário nova recolha de dados ou não, ou se temos a informação suficiente. Portanto, o que me parece relevante aqui destacar é que, sistematicamente, teremos que recolher e analisar dados. Da análise surgirá a necessidade de uma outra recolha ou não. Então, como vos disse, nós temos dois tipos de dados, os dados primários e os dados secundários. Os dados primários são aqueles que vão ser especificamente recolhidos por nós para estudar o problema da investigação. Os dados secundários são dados que já existem, que foram publicados por terceiros, que não são, portanto, da nossa responsabilidade, e vão ser dados que nos vão ajudar a caracterizar o problema, que nos vão ajudar numa primeira fase a fazer a sua compreensão. Relativamente aos dados primários, nós vamos poder utilizar os inquéritos, as entrevistas, focus group ou observação. Já iremos um pouco mais à frente falar detalhadamente sobre as técnicas de recolha de dados primários. Numa investigação temos sempre que começar pelos dados secundários, por aqueles que já existem, e só depois então ir recolher dados primários. Em marketing nós temos aqui várias fontes importantes, eu deixo-vos ficar apenas como referência para que se possam situar. Temos os dados do INE, da Dun & Bradstreet, da Marktest, Nielsen, os departamentos governamentais, o Social Baker, os blogómetros, etc. Portanto, são apenas algumas fontes de dados secundários que nos podem ajudar a estruturar a nossa investigação. Quando analisamos dados primários e secundários, temos que perceber que, obviamente, há vantagens e desvantagens de cada um deles. No caso dos dados primários, basicamente, vamos produzir dados que são exatamente à medida do nosso problema. Vamos ter técnicas várias de recolha de dados, de acordo com aquilo que forem os nossos objetivos, e vamos analisar os fenómenos no contexto específico e particular. Naturalmente que os dados secundários nos permitem explorações mais amplas dos problemas. Claramente também podemos ter aqui uma grande economia de tempo e de recursos, porque são dados que já estão tratados, prontos a utilizar e, portanto, que nos podem permitir resolver os problemas de pesquisa. Obviamente que para um investigador que utilize dados secundários, eles envolvem menos tempo de recolha, é apenas uma questão de pesquisa. Em termos de desvantagem, os dados secundários envolvem muito mais recursos, muito mais tempo, pessoas, dinheiro, mais exigência na construção das técnicas de recolha
e mais exigência para garantirmos que os dados que obtemos têm qualidade. Os dados secundários têm como desvantagem o facto de não conseguirmos muitas vezes aceder até eles e não estarem disponíveis exatamente na medida daquilo que necessitamos, podem não ser suficientemente relevantes ou ajustados ao nosso problema em particular, é frequente não estarem nos dados no formato em que necessitamos e muito frequentemente temos que perceber se as fontes que consultamos são fontes fiáveis, sob pena de utilizarmos dados sem valor. Quando recolhemos dados primários, em termos de recolha de dados primários, nos estudos qualitativos, podemos utilizar técnicas como entrevista, o focus group, observação e análise documental. Nas pesquisas quantitativas, portanto, querendo descrever numericamente as características de uma amostra, vamos utilizar o inquérito. Em relação às técnicas que se enquadram no método qualitativo, a primeira delas é a entrevista em profundidade, e a entrevista pode ser muito útil, vai permitir uma interação verbal entre o entrevistador e o respondente, e pode ser cara a cara, por telefone, mas pode ser também via Skype, por exemplo, se for necessário. Vamos ter então na entrevista uma situação de uma conversa oral com o indivíduo ou com o grupo, se for uma entrevista coletiva. Vamos ter os entrevistados selecionados de forma muito criteriosa em função dos objetivos de investigação. Temos necessidade de criar um ambiente que seja confortável e relaxado para que o entrevistado se sinta bem, para que a entrevista ocorra de forma natural. É muito importante que o entrevistador consiga criar empatia para que o entrevistado se sinta à vontade para falar sobre os diferentes tópicos e devemos evitar questões que originem respostas sim, não, para podermos desenvolver aprofundadamente as temáticas que são alvo de discussão na situação da entrevista. Vamos poder explorar temas sensíveis e complexos, vamos usá-las em situações em que existe pouco conhecimento prévio sobre os assuntos ou para assuntos que exijam alguma especificação e aprofundamento e podem ser utilizados de forma complementar a estudos quantitativos, quer numa perspectiva anterior à realização do estudo quantitativo, quer numa perspectiva posterior a essa mesma realização. Temos 3 tipos de entrevistas estruturadas, 3 tipos de entrevista em profundidade. O tipo de entrevista será a não estruturada, a semi-estruturada e a estruturada. No caso da entrevista não estruturada, não existe um guião, o entrevistador ouve pouco, lança tópicos e garante que há recolha da perspectiva do entrevistado. No caso da entrevista semi-estruturada, temos um guião com um conjunto de tópicos a abordar. Há uma estrutura, no entanto, o entrevistado pode orientar a conversa. No caso da entrevista semi-estruturada, então aqui de facto estamos face a algo que é estruturado, em que é o entrevistador que controla quer o ritmo da entrevista, quer o script que vai utilizar, e é padronizado, não sendo possível haver desvios em termos de questões e de respostas. Uma outra técnica que podemos utilizar é a observação. A observação é extremamente importante quando pretendemos registar de forma sistemática padrões de comportamento das pessoas e aquilo que vamos fazer é analisar, registar a forma como as pessoas se comportam. Vamos fazer essa observação no contexto onde o comportamento surge e, portanto, o observador habitualmente não interage, apenas registra, segundo uma grelha de observação, os comportamentos que são apresentados. Temos 3 tipos de observação, genericamente. A observação participante, em que o observador, o investigador, está no contexto e interage de alguma forma, faz parte das situações.
A observação não participante, em que o investigador não faz parte do contexto, e na observação ainda vamos incluir a análise documental como obtenção de documentos que podem ser uma base de análise de outra informação. Ainda dentro das técnicas qualitativas, o Focus Group, que é uma técnica muito interessante para obtermos situações opinativas relativamente a questões que de outra forma não conseguimos obter. Os grupos têm 6 a 12 elementos. Os elementos vão conversar de acordo com um guião estruturado sobre um conjunto de temas. Há um moderador que orienta a conversa de acordo com tópicos particulares. Muita atenção, o Focus Group não é uma entrevista coletiva, é uma discussão sobre tópicos que são realmente relevantes. Em termos de vantagens, o Focus Group é muito eficaz, pode ser conciliado com outras técnicas de investigação, permite adaptar produtos, serviços, conceitos, antes de eles estarem no mercado e porque vamos poder interagir com as pessoas, e além das opções dos consumidores, permite-nos chegar mais longe e avaliar as suas motivações, avaliar as suas atitudes, a sua perspectiva global sobre os fenómenos que estão subjacentes às tomadas de decisão.